Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou resolver mais um problema da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para vocês acompanhar comigo aqui no Python a resolução do problema de hoje, tá? Então, o problema de hoje é duplas de tênis, fase 2 da programação nível júnior de 2021, que caiu essa questão. Então, aqui tem a descrição: 4 amigos combinaram de jogar duplas em tênis, cada um é de um nível diferente, né, do nível inteiro. Quanto maior o número, maior o nível do jogador, e eles querem formar duplas para tornar o jogo mais equilibrado. Eles querem formar o time mais nivelado possível. Então, o nível do time é a soma dos níveis dos jogadores, certo? Então, cabe a você resolver esse problema de lógica, de matemática, né, com programação. Então, você vai ler cada linha é um número inteiro, é o nível de jogo dos 4 amigos, e você deve produzir uma linha dizendo a diferença menor diferença entre os níveis dos times formados. Então, por exemplo, 4, 7, 20, 4, 7, 10 e 20. Então, por exemplo, 4 com 7, 11, 10 com 20, 31, a diferença fica 20. 4 com 10 dá 14, 7 com 20 dá 27, com 14, a diferença vai ficar em 13. Se você fizer 4 com 20, 24 e 7 com 10, 17, a diferença vai ficar em 7. Então, é a menor, por isso que a resposta aqui. Uma diferença foi 7, a outra foi 13, a outra foi, se não me engano, 19, né? 11 com 30, 19. Então, a menor é o 7. Então, essa questão aqui, ela exige que você pense numa solução que não demande. Também dá para usar várias formas de estrutura para resolver, mas com lista fica bem fácil. Por quê? Porque você pode colocar numa lista as diferenças que eu calculei aqui, fazer os parzinhos, esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, coloca numa lista as diferenças, ordena de forma crescente. O primeiro elemento da lista, obviamente, é a menor diferença. Só tem que tomar cuidado, que se der um número negativo, você precisa transformar em positivo. Para isso que o Python tem a função ABS, para transformar o número no valor absoluto. Então, se for negativo, por exemplo, a diferença, ele fica positivo e vice-versa. Tá? Ele sempre vai deixar positivo, tá bom? Então, vamos lá para o Python resolver esse problema. Então, chamar de N1, a pontuação, o nível do primeiro jogador, e N2 do segundo jogador, N3, N4, certo? Daí, a gente pode fazer assim. Nesse caso aqui, são 3 parzinhos diferentes. Então, você pode fazer assim, ó. O primeiro é o N1 mais o N2, menos o N3 mais o N4. Aí, você precisa colocar a função ABS do Python. Caso dê um número negativo, ele vai transformar em positivo. Então, essa aqui é uma diferença. A outra, você vai fazer o N1 com o N3, o jogador 1 com o 3 e o 2 com o 4. Todas as possibilidades. O D3 é o jogador N1 com o N4, e aqui nesse caso é o N2 com o N3. Então tá aqui as 3 possibilidades, não faltou nenhuma, certo? O jogador 1 com o 2 e o 3 com o 4, depois o 1 com o 3 e o 2 com o 4, o 1 com o 4 e o 2 com o 3. Então, são essas as possibilidades, não está faltando nenhuma. Então, agora é só você colocar o D1, o D2 e o D3 numa lista, criar uma lista, né? Se eu consigo criar a lista assim, só para tirar uma dúvida, mas acho que é possível sim. A gente já vai testar aqui os níveis dos jogadores. Eu consigo. Então, aí ficou bem certinho, só falta ordenar. Então, tá bem certo isso aí. O 7 com 1, o 2 com 7, 3 com 12, sobra dá 9, então tá perfeito. Então, aqui é só, esse aqui eu vou deixar comentado, não precisa. Dá um sorte, ordena e imprime
né? Imprime a primeira posição. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse primeiro aqui tem que dar 7. Vamos testar o nosso código. E deu 7. Vamos testar com outro. Esse tem que dar 999. Perfeito. Então, um problema de lista, que dá para resolver com lista, não precisa ficar sofrendo com estrutura condicional, né? Essa é uma solução mais elegante, mais profissional. Então, quanto mais você sabe da linguagem, quanto mais recurso, melhor você consegue resolver os problemas sem demandar muito esforço e muitas linhas de código, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Então, esse foi o problema da dupla de tênis. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Obrigado.